Pessoal, vamos falar agora de uma força da natureza que a gente já sabe, né? Mas a gente tem que falar o que tem feito a torcida do Cruzeiro, né? A média de público da torcida nesses jogos até então que o Cruzeiro teve em casa, você está acompanhando aí, contra o Ceará, como diz ali a nossa arte, né? Já são 30 mil e contando. E ali, os públicos, né? 40, viu, Valor? Cruzeiro atualizou há Opa! pouco. Opa! Então tá. Aí, 40 mil. Escreve de canetinha aí, ó, no visor do seu celular, ou então do seu computador. Escreve mesmo, pega a caneta e escreve aí, ó. 40 mil e contando. E ali temos os públicos, né? Mirassol, Bahia, Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras, Grêmio e Juventude. O Grêmio era na volta ali do futebol após a Copa do Mundo de Clubes. Primeiro jogo com a questão da biometria facial e a média no Mineirão, Samuca, de 46.222. Este é a média de público do Cruzeiro no Mineirão, no Campeonato Brasileiro, Samuel Venâncio. Pois é, e estamos indo aí pro 8º jogo, né? Tivemos aquele com o Vasco lá em Uberlândia e ainda vai ter o Santos. Então, a Nação Azul, né? Ontem lá, 2.300 pessoas na arquibancada do Corinthians, 2.300 cruzeirenses. É o torcedor do Cruzeiro, Valu. E domingo vamos aí para 50, 55 mil. E esse torcedor que tem feito o Cruzeiro vencer os jogos, né? O torcedor entendeu a importância dele, não está indo para o Mineirão para ver o Cruzeiro vencer, e sim para fazer o Cruzeiro vencer. Contra o Juventude, uma atmosfera espetacular. Esse jogo do Grêmio aí também foi o primeiro da biometria facial, né? Das novas mudanças. Então, bora lá, velho. Bora lá. Tem sido bem legal e que domingo possa dar tudo certo lá para nós contra o Ceará. E, o Pedro, o Jardim já tem falado a respeito, né, da importância, inclusive contra o Grêmio, ele falou, gostaríamos de ver aquela gente que esteve aqui presente nos jogos contra o Palmeiras, né? A referência dele foi contra o Palmeiras, né? Porque o último jogo do Cruzeiro no Mineirão foi contra o Palmeiras, antes da parada para a Copa do Mundo de Clubes. Depois o Cruzeiro vai jogar polo aquático, né? Lá em Salvador contra o Vitória, e aí volta contra o Grêmio, tinha essa questão, mas ele destaca muito, né? A importância que é ver, inclusive disse ontem que o Cruzeiro, quando joga com o seu estádio aqui no Mineirão, o torcedor tem sido o 12º jogador, e é muito importante, mais uma vez, o Samuel já atualizando que para domingo já temos mais de 40 mil presentes. É fantástico, né? Não se discute, né? A torcida do Cruzeiro não se compara mesmo aqui no nosso estado. Não se compara, Valor. E assim, é uma coisa que a gente já espera do torcedor do Cruzeiro, né? E é bacana ver esse reconhecimento partindo do Leonardo Jardim e esse entendimento de que o Cruzeiro é mais forte ao lado do seu torcedor. Eu cheguei a comentar isso em uma das lives durante a semana, que deve ser assim, uma situação muito ruim para o adversário, porque a gente sabe do ritmo que o Cruzeiro imprime contra os adversários, né, no que diz respeito à marcação-pressão, a velocidade para poder atacar, e aí você ainda olha ali para o externo, para a arquibancada, e é um estádio lotado, pulsando, o torcedor apoiando o tempo inteiro, muito barulho. Acho que é um ponto muito positivo para o Cruzeiro isso aí. E é legal ver também esse reconhecimento do torcedor do Cruzeiro com o que tem sido construído dentro do campo. O torcedor do Cruzeiro, em nenhum momento dessa trajetória do Cruzeiro, ele deixou de apoiar. Só que em algumas oportunidades a gente via uma ausência dessa recíproca, né? O torcedor do Cruzeiro ia ao estádio, o torcedor do Cruzeiro fazia sua festa, apoiava, mas dentro de campo o time não conseguia entregar. Nesse momento, não. A gente vê um time que consegue entregar, um time que é competitivo, um time que consegue vencer os seus jogos, encanta o seu torcedor, e aí ele recebe do seu torcedor aquele apoio de sempre, a torcida do Cruzeiro sempre fazendo uma festa muito bonita. E acho que isso é importante também, até para o aspecto financeiro do clube, né, Valor? A questão da média de público, questão de renda com bilheteria, isso faz muita diferença. Então, é um momento muito legal aí
e eu tenho certeza que esse número aí do Juventude vai ser alcançado, quem sabe até ultrapassado, para esse jogo de domingo contra o Ceará às 4 horas no Mineirão. Valu, e também é bom a gente lembrar que de todos esses jogos aí, o único que foi no dia e horário tradicional do futebol brasileiro foi esse último contra o Juventude, que foi domingo às 16 horas. Todos os outros foram em horários bem complexos, e aí até vocês comentaram do Grêmio, que foi o primeiro jogo depois da questão da biometria facial, mas foi num domingo 8h30 da noite. E isso é complexo para as pessoas, a gente tem que entender isso também. E ainda assim, com todas as dificuldades de acessibilidade, seja em função do horário, seja em função do quão caro é ir a um estádio de futebol hoje, ainda assim o torcedor do Cruzeiro, com esses números incríveis, aí às vezes é uma vez por semana, né? Porque é um jogo atrás do outro, e a média, eu vi na verdade, a soma total dos públicos, né, dos mandantes, e eu vi que o Cruzeiro só está atrás do Flamengo, que tem a maior torcida do país. Então, é realmente muito impressionante, por um lado, que o torcedor do Cruzeiro faz, mas, por outro, não impressiona, porque a gente já sabe que é assim, né? A gente já se acostumou, porque é um torcedor que apoia demais esse clube, não permitiu que esse clube acabasse ali no momento bem complexo que nós tivemos recentemente na nossa história, e que hoje tem realmente, como o Samuel falou, cumprido o seu papel. Não vai só em número, mas realmente cria atmosfera, né? Sabe o que fazer e quando fazer. Para mim, a estreia contra o Mirassol é na conta da torcida, os 3 pontos, que segurou ali no gogó no final do jogo, quando o Mirassol assustava e segue assustando muitos clubes por aí, né? Então, já tem 40 mil, acho que bate 50 tranquilamente, e que o torcedor siga assim, indo ao estádio e apoiando, criando essa atmosfera diferente para que seja cada vez mais difícil para os adversários vir aqui ao Mineirão, e que a gente siga com essa campanha, que é a melhor. O Cruzeiro é o melhor mandante do campeonato, né? E isso tem a ver com o que é feito dentro do campo, um trabalho muito bom da comissão técnica junto a esse grupo de atletas, mas eu não tenho dúvidas que a atmosfera ajuda demais.